E aí, negão? Tem gente, certo? Por exemplo, o caminhoneiro... No mundo legal seria isso que ele falou mesmo. Eu vou falar, no mundo perfeito. Terça-feira eu peguei a estrada, depois do Linha, fui para Ribeirão Preto, eu já falei isso aqui, e eu cheguei em Ribeirão Preto que tinha uma faixa, os caminhões estavam todos parados aqui e tinha uma faixa para passar quem quisesse, tá? Aí, aliás, a estrada estava ótima, daqui para Ribeirão. Eu não sei qual é a situação do Brasil inteiro. A gente viu cena de gente barbarizando. Em muitos lugares gente que barbarizou geral. Mas esses caras que pararam deixando um espaço para passar... Eles estão certos, eles estão se manifestando. Eu também sou contra a pessoa que trava a faixa. Isso está errado. A gente passou anos aqui, não foi o mandato do presidente Bolsonaro, a gente passou anos, pelo menos uns 20, falando do pessoal sem terra que travava a faixa, falando do pessoal do MTST, que qualquer coisinha travava a faixa. Isso está errado. No fundo, vocês sabem que está errado. Queimar pneu no meio da estrada está errado. Vocês não sabem quem mora no entorno. Está errado. O direito de se manifestar, ele é livre, por enquanto, para todo mundo. Entendeu? Só que assim, como o próprio César falou, eu já não concordo, porque o mundo ideal seria esse mundo que ele falou. Aqui, alguém aqui, dos 4, tem coragem de dizer aqui que não confia na urna eletrônica? Não. Se um começar a puxar, provavelmente vai chegar aqui o produtor e vai falar, corta esse assunto. Porque hoje está literalmente proibido. Não tá errado você fazer a manifestação travando pista, impedindo o direito de ir e vir? Óbvio que está errado. Mas hoje em dia não é só disso que está errado. Hoje em dia está errado você expressar a sua opinião sobre qualquer outra coisa. Você não pode usar... E outra coisa, a maioria dessas pessoas que estão aí, não estão aí porque elas estão tristes porque o Bolsonaro perdeu. Eu diria que se tiver essa porcentagem, seria uns 2%. Todo mundo aí não está triste porque o Bolsonaro perdeu. Todo mundo está aí por causa do monte de coisa que aconteceu durante os últimos 4 anos. Durante os últimos 4 anos, você teve influenciadores calados, você teve deputado federal calado, entendeu? Você teve veículos de imprensa que foram fechados, inclusive ao vivo, é o caso da TV Piauí. Você teve a própria Jovem Pan, que teve que vir a público, entendeu? Para dizer que o Lula era inocente. A gente não pode nem usar o Bolsonaro teve matérias que foram de jornais de ampla circulação tiradas do ar, quando ele tentou usar na campanha dele. Então essa corrida não foi igual. Então não dá para você colocar em pé de igualdade Jair Bolsonaro e Lula na hora da corrida. Muita gente de esquerda fala assim, negão, mas o Bolsonaro usou a máquina do Estado. Poxa, ele era presidente. Então não é. Então qualquer coisa que ele fizer vai ser usar a máquina do Estado. Teve uma época em que estavam querendo tirar ele do lugar onde ele gravou lives durante... Aliás, acho que conseguiu. Tiraram, né? Onde ele gravou lives durante 4 anos. Eu acho que não é nem o fato do ex-presidente Lula ter saído da cadeia porque mudaram a lei e depois terem tirado toda a condenação dele, e depois a própria imprensa que julgou e condenou sozinha o ex-presidente Lula, agora é a imprensa que virou de cabo eleitoral dele. Eu acho que nem é esse o fato. Eu acho que é mais o fato de que foi injusto. Não estou falando, obviamente, o dia da eleição. Vamos aqui partir do princípio... Outra coisa, Negão. As pessoas estão com medo, sim, de que a gente vire uma ditadura comunista. Eu queria saber em que país, em que hemisfério vive o César quando ele afirma que o comunismo é uma utopia. Né? Que regime você acha que hoje vigora na Venezuela ou na Nicarágua? O que você acha que significa quando Maduro, quando Ortega acenam positivamente a vitória, a vitória das eleições? O regime que eles vivem é o Atkins. O regime é o Atkins. Eu realmente queria que o César me respondesse. Eu queria ter a oportunidade de entender como é que funciona a cabeça de quem fala que na América Latina não existe ditadura, não existe comunismo. Ok, vamos lá, vou responder. Veja, gente, existe o comunismo, ele não existe desde a queda do muro de Berlim. Eu não sei quantos anos você tem, mas isso aí já... Eu nasci em 86, exatamente. Pois é, você era uma criança. Em seguida, rui o campo soviético, em 1991. Então, assim, esse tipo de delírio e esse papo do Alessandro Negão, por exemplo, que é típico de influenciador da extrema-direita, mexeu com o imaginário popular brasileiro de tal forma que nada mais importa. Mas o que é imaginário? Tem gente comendo cachorro, César. Depois você fala que eu estou fazendo mas qual parte que é imaginária? Pietra, não, mas eu vou fazer womansplaining, sim, não tem problema nenhum. Eu preciso desmentir o que é mentira. Você está mentindo. Você foi tão comedido. Olha só.
você já exagera na medida em que você diz que o mundo ideal funcionaria assim. O mundo ideal, ele tem que ser pautado por regimes republicanos. Não, mas o mundo que você pensou é o mundo que eu quero viver. Existem regras, existem regras. Essas regras precisam ser seguidas. É isso que o Alexandre de Moraes efetivamente está determinando que aconteça. Considerando o que a Pietra está dizendo, é uma abordagem absurdamente rasa da extrema-direita que gira ao redor de um único argumento. Incutir o medo do comunismo, porque existe uma Constituição histórica e cultural que vem da Guerra Fria, durante a segunda metade do século XX, no qual as pessoas foram mergulhadas em propaganda estadunidense, os comunistas, o filme Top Gun, a luta contra os vermelhos. O comunismo é um delírio estadunidense, então. Mas, Pietra, é um delírio. Pra quem tá morando na Venezuela, tão imenso da sua cabeça. É um delírio. Peraí, então vamos lá. Veja, seja claro. Você está me falando que não existe comunismo na América Latina. Me responda sim ou não. Veja, olha só, Pietra, o fato, a gente está discutindo o jogo sociopolítico brasileiro. Aqui, o PT ficou no governo durante 13 anos e isso nunca virou uma república comunista. Também, meu querido, então, me espanta que você se preocupe. Poder em 89. Ele demorou mais de 20 anos para instaurar uma ditadura comunista. Me espanta que você se preocupe com o que está acontecendo na Venezuela e ao vir aqui para o estúdio da Jovem Pan, toda maquiadinha, bonitinha, você não perceba as pessoas que estão morrendo de fome na Avenida Paulista. Você sabe como eu atuo? Porque você está discutindo a sociopolítica venezuelana. Você está preocupada com o que está acontecendo em Cuba, no trabalho social. Você não conhece a minha história, mas eu posso trazer ela para você aqui para te contar. Por que te preocupa? Ao contrário da militância esquerdista de WhatsApp que você faz. Bonito, né? Então, tá bonito, parece um jogral. César, ele não tem ideia do que ele fala. Sabe qual que eu acho? Eu atuei durante 3 anos na Cracolândia, tirando pessoas em situação de rua. Eu atuei em presídio. Eu atuei. Parou. Vocês estão falando junto e o povo de casa não gosta de ficar ouvindo. Dona Juliette. Dona Juliette, minha mãe não está entendendo. A Dona Juliette não gosta que um fale em cima do. E quem está no rádio, então? A loucura na cabeça que fica. Bom, mas só tem que esperar o rádio. Ele não me respondeu. Existe ou não existe comunismo na América Latina? Não dá para responder. É uma pergunta capciosa. O problema. Capciosa é tão simples. Sabe qual é o problema? Existe ou não existe? Existe ou não sabe existe? Qual é o problema? É que é verdade, é que já existiu comunismo no Brasil? Já existiu comunismo no Brasil? Calma, não existiu comunismo em lugar nenhum do mundo. E o teu principal argumento é que o Brasil vai virar uma república comunista. Sim, e por que não? A gente não achava que ia virar. Vamos por ordem aqui. Senhores, como? Vamos pensar friamente. Porque quem sofre é a população. Exato. Vamos esquecer a palavra comunismo. Esquece a palavra comunismo. Esquece o 4 anos de o comunismo vai virar. Esquece isso aí também. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo nesse país? E o roubo do PT? Sabe o que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo nesse país é o seguinte: nós temos uma Constituição que é a mesma desde 88. A mesma. Não mudou. Não mudou. Nos artigos essenciais, não. Tem lá 250 mil emenda, mas o que está em discussão não mudou. O que não mudou? A questão que você só pode cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí um dia veio o STF e falou, não, vamos fazer segunda instância, vamos prender a segunda instância. Beleza. Prende. Aí depois veio o STF... agora não pode mais. O mesmo STF, o mesmo plenário, sem tirar nem pôr. Né? Hoje pode, mas não. Que mensagem você passa para o brasileiro? O texto da Constituição é o mesmo. Ele falou ontem que não pode, aí falou ontem que pode, agora não pode. Como é que a população recebe isso? Ela acha que ela está sendo enganada? Óbvio, porque ela está. O mesmo STF falar 2 coisas diferentes de um só trecho da Constituição. É um problema. Esse é o problema jurídico da Lava Jato, pai. Peraí. Eu nunca gostei da Lava Jato. Acho que ela foi... Falo isso desde 2017, que eu não gosto da Lava Jato. Muito bem. Aliás, eu acho que o fato do Sérgio Moro ter largado a magistratura federal e ido para um ministério foi a deixa que o STF precisava para mudar esse entendimento. Opinião minha. Bom, mas temos isso também. Agora, na eleição, tem o TSE.
Vou falar isso de novo, porque precisa desenhar. O que o TSE fez? Bom, lutou contra a fake news, isso é bacana, mas ele lutou como? Criando regra, e ele não pode criar regra. Quem cria a regra é o Congresso, e para valer na eleição tem que ser, no máximo, 1 ano antes. 1 ano e 1 dia já não pode mais. O que o judiciário pode fazer? Regulamentar a regra. Ok, tem a regra feita, mas ele só pode regulamentar até o dia 5 de março, é a lei eleitoral. Ele fez essa resolução dando ultrapoderes na 2ª semana de outubro. Não pode. E essa resolução, ainda por cima, cria regras e ressuscita dispositivos da lei de imprensa que o mesmo Supremo Tribunal Federal revogou 13 anos atrás, em 2009. Então, assim, ora pode, ora não pode. Ora não se aplica, mas vamos aplicar aqui. Isso é um problema velho. Como é que a população enxerga isso? Eu não vou entrar nem na questão de pender para um lado, pender para o outro. Só de ter feito a resolução, só de ficar mudando de opinião, o povo tem o direito de achar que não foi válido o processo eleitoral. Não. Porque o TSE pecou. Não, isso é extremamente complicado. Esse processo começa a se agudizar a partir do momento que se produz um golpe jurídico-midiático parlamentar, no qual o substrato jurídico foi exatamente esse que o Pavinato aponta. Na medida em que você veja o que aconteceu durante o golpe de 2016. No golpe de 2016, o Lewandowski livrou a Dilma da suspensão. Só para concluir. A Dilma foi destituída da presidência da República porque disseram que ela emitiu crédito suplementar sem aprovação do Congresso. As pedaladas, né? Um dia depois, essa norma foi alterada. Um dia, não esperaram 1 semana. Então é óbvio que na medida que você destitui uma presidenta eleita, com 54 milhões de votos, a título de um artifício jurídico absolutamente frágil, você inicia... Mas não tem juridicidade no Congresso, ele faz o que quer. Sim, Pavinato, mas todo o ordenamento jurídico depende de uma Constituição republicana que foi comprometida a partir do golpe parlamentar de 2016. Tudo isso que você está dizendo é muito verdade. Mas esse processo de crítica à legitimidade republicana de forma mais ampla começa em 2016. Começa com a própria Lava Jato. Não por acaso o bolsonarismo acende na esteira. Em 2016 a Dilma sai porque ela era uma incompetente. Aí, tá vendo? Simples assim. Improbidade administrativa. Eu nem vou nessa das pedaladas. Ela saiu porque ela conseguiu derrotar esse país sem guerra, sem pandemia, sem nada. Outra coisa, já que eu sou mas o Congresso, jurista, outra coisa, você aceita que ela foi destituída. Sabe que a Constituição garante ao Congresso aceitar argumentos abstratos, ele não tem que seguir a norma. Mas o que você está fomentando aqui é a desestabilização absoluta da República com base é a Constituição em abstrações jurídicas. Você não precisa de jurisprudência, você não precisa de materialidade física. A única coisa que fizeram, César, foi pegar um errinho dela que os outros cometeram e falaram, é com esse errinho que nós vamos tirar você daí. Você está reconhecendo isso? Claro, eu sempre falei isso aqui. O foi pelo conjunto da obra. Mas é isso aqui. Vamos esquecer Dilma. Eu não quero trazer a Dilma. Só uma coisa que tem que deixar claro aqui. Esse discurso que a Pietra estava discutindo agora com o César, eu acho que é um dos maiores erros que a direita cometeu. Eu não acho legal você ficar batendo nessa tecla do comunismo. Exato. Quando você tem a Argentina. É uma dica. A Argentina que é tão rica, a Argentina que era tão rica quanto a gente, e é os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos hoje estão passando o maior perrengue que provavelmente nós vamos passar no 2º ano de governo Lula. Não digo nem no primeiro, eu acho que no primeiro ele ainda vai meter o loucaço de continuar com a política do Paulo Guedes, só que com outro nome, que é bem a cara do PT fazer isso. Só que no segundo ano, provavelmente, nós vamos estar passando o que a Argentina está passando agora. Eu não acho legal esse de bater só... Legal você saber sobre o comunismo? Legal. Tem um monte de curso aí para fazer? Tem, mas é o seguinte, na hora que o pessoal pobre mesmo, o pessoal de periferia só quer saber o seguinte, por que ele está entrando no mercado com 100 conto e está saindo com 2 sacolas? Ele não quer saber se é o comunismo, ele não quer saber se é o capitalismo, o que ele quer saber é o seguinte, ele quer alguém que resolva.
Ele quer alguém que, no mínimo, diga para ele por que isso está acontecendo e quando vai ser resolvido. Agora, ficar batendo nesse negócio de o comunismo isso, o comunismo aquilo, o comunismo aquilo. Aí o cara vai jogar na sua cara o que o César jogou. Quantas vezes eu não falei isso? Todo mundo, quantas vezes eu não falei isso nos meus vídeos? O cara vai jogar na sua cara que passou 13 anos. E o Auxílio Brasil já caiu R$ 600 para R$ 400. Observar. Vai lá, tá bom. Esse argumento também é errado, porque estão usando um vídeo da CNN falando do que o governo Nós vamos atual entrar nisso agora. faria. E você vai falar. Esse argumento é errado. Ninguém do PT falando que vai baixar isso. Observe.